Ok, pessoal, vamos retomar o nosso bate-papo sobre orientação a objetos. Ok, até então nós vimos que esse paradigma, de programação, ele dá um foco muito grande no que é classes e objetos, né? Isso que foi dito pelo autor. Aí nós precisamos entender o que vem a ser a classe e o que vem a ser um objeto, ok? A princípio, a gente precisa ter a noção do seguinte. Vamos olhar essas duas imagens aqui, tá? Quando nós estivermos falando de objetos, nós estamos falando desse lado daqui, ó, tá? O que seriam esses objetos aqui, ó? Aqui eu tenho pelo menos 6 picolés, né? Vocês lembram lá da época de infância de vocês? Que tinha alguns, né? Talvez tinham essas, fazia o picolé assim em casa. Então aqui eu tenho 6 objetos picolés, beleza? Aí, agora é o momento da gente se perguntar, peraí, mas como que esses picolés foram feitos? Aí a gente passa para cá, para esse outro lado da imagem, tá? Cada picolé desse aqui foi feito seguindo uma forma, né? Então eu tenho uma forma para poder fazer picolé, ok? Aí olha só, essa forma ela permite a gente a fazer um picolé, concorda? Não só um, nesse caso aqui 6. Então eu posso fazer 6 picolés aqui e aí é, bota lá na geladeira, né? Quando estiver pronto, entrega para a criançada. Aí o que eu faço com a forma? Jogo fora? Não serve mais a forma. Não, óbvio que não é assim que funciona, né? Então tu consegues usar essa forma mais de uma vez? Sim. É possível usar a forma mais de uma vez? Sim. Posso usar a forma N vezes. Então eu quero que vocês observem o seguinte. Ó. A classe ela vai me permitir criar vários objetos, certo? Então, da mesma forma que eu consigo criar um picolé, eu posso criar 6 picolés, eu posso criar 12, eu posso criar N picolés. Então, a forma, ela serviu nesse caso aqui, do picolé, para dar formato ao picolé, para dar, além do formato de um picolé, vocês notem aqui que tem os pauzinhos do picolé, né? E cada um deles tem um detalhe na ponta, muda a cor. Então, isso vai diferenciar um picolé do outro. Concorda comigo? Então, essa forma, vamos chamar tudo isso aqui de forma, tá? Inclusive essa parte que compõe aqui os pauzinhos. Então, isso vai diferenciar um picolé do outro, né? Então, a forma, ela vai dar o formato e ela vai dar algumas características, né? Vai ser o picolé de estrela, o picolé com um círculo, vai ser um picolé vermelho, um picolé amarelo. Então, a forma, ela vai dar características e vai dar o formato de um picolé, né? E aí, depois que tiver pronto o picolé, o que estava aqui dentro da forma vai se tornar um objeto. Será que deu para entender? Então, aqui, quando nós estamos tratando da classe, a classe ela serve para dar formato para o futuro objeto, certo? Então, olha só, depois que o objeto está pronto, aí o objeto ele pode ser, vou chutar aqui que esse primeiro aqui, onde está o mouse, vou chutar que ele aqui seja de uva, esse aqui seja de laranja, esse aqui seja de acerola. Então, aqui nós temos, todos seguem o mesmo formato, porque todos são picolés, só que cada objeto desse aqui vai ter sua característica, né? Qual é a sua característica? Esse aqui é de uva, esse aqui é laranja, esse aqui é acerola. Todos eles têm um palitinho? Sim, porque todos são objetos picolé. Mas cada objeto tem a sua particularidade. Será que deu para entender? Então, a forma do picolé, ela vai me ajudar a criar não só um picolé. Eu posso criar vários picolés. E outra coisa, algo muito importante a ser dito é que, partindo dessa forma, eu posso criar N picolés, né? Então eu não uso a forma apenas uma vez.
eu posso criar N vezes. Assim vai ser as classes. Então eu posso criar N objetos partindo de uma classe, de uma mesma classe, tá? E aí o que vai diferenciar um objeto do outro? São as características e os comportamentos do objeto, tá? Por exemplo, esse aqui ele é de uva, é a característica dele. Esse aqui é de laranja, beleza. Como é que esse aqui se comporta? Esse aqui é gelado e aí tem o gosto de uva. E esse aqui também é gelado, porque é um picolé, né? Mas ele já tem um gosto mais cítrico, porque ele é de laranja. Então, notem que há diferenças entre os picolés. Eles vão se comportar de formas diferentes. É, mais ou menos, né? Porque tudo é gelado, então... Mas eles têm características bem definidas que diferenciam um do outro, tá? Será que vocês conseguiriam me dizer, por exemplo, se esse objeto aqui, que é um picolé, ele é a mesma coisa que um objeto sorvete, por exemplo? Acho que não, né? Porque no nosso entendimento, um sorvete ele tem uma forma diferente, né? Então, a mesma classe que gerou o objeto picolé, essa classe não serviria para criar o objeto sorvete. Aí você deve estar pensando, ué, mas não é gelado também um sorvete? Sim, mas o sorvete tem características diferentes, né, de um objeto picolé. Então, será que a mesma classe serviria para criar o objeto sorvete? Não. Então, eu precisaria de uma outra classe, né, um outro tipo de forma para poder fazer sorvete, ok? Aí, olha só. Lembra que o autor falou que instâncias de classe são criadas através do programa conforme a necessidade? Instâncias de classe, então, quando eu instancio uma classe, quer dizer que eu estou criando um objeto. Então, olha só, quando foi criado esse picolé, né, aqui tem 6 picolés, vamos pegar esse primeiro aqui. Quando foi criado esse objeto aqui, ele foi criado a partir de uma classe, ok? Então, partindo de uma classe, ele foi criado um picolé, tá? Então, esse picolé ele foi instanciado a partir de uma classe. Então, instâncias de uma classe, tá? Quando acontece a instância de uma classe, o que é gerado? Um objeto, certo? Instâncias de classe são criadas através do programa conforme a necessidade. Lembra do exemplo lá do guarda-chuva? Conforme ocorreu a necessidade, porque estava chovendo no meio do trajeto da universidade, aí tu compraste o guarda-chuva. Vamos trazer para cá, por exemplo, do picolé. Imagina que a tua mãe fez 6 picolés. Fiz para ti, para os teus irmãos e para os teus primos. Aí acabou o picolé. Vocês comeram tudinho. Aí, claro que vocês foram lá e pegaram mais picolé, porque a tua mãe já tinha feito, sei lá, 200 picolés esperando que vocês iam comer tudo. Eu acho, pelo menos na minha casa, não funcionava assim. As coisas aconteciam sob demanda. Então, tinha 6 picolés lá, acabou, acabou. Quer mais? Aí vai ter que fazer mais, né? E seria necessário refazer todo o processo de construir picolé. Mas será que nesse caso, né? Lembrando que eu estou falando da conforme a necessidade, ou seja, aconteceu a necessidade de ter mais picolé, ou então, sei lá, chegou mais visitas em casa, mais primos chegaram, aí é necessário fazer mais picolés. Mas será que a minha mãe ia ter que construir a classe forma do zero? Será que a minha mãe ia ter que fabricar uma forma nova? Óbvio que não, né? Provavelmente ela ia desenformar esses objetos picolés, entregar para a gente, e aí colocaria mais suco aqui dentro, o que seja, e ia fazer mais picolé, né? Então, observa que eu posso usar a classe várias vezes, tá? E a criação de um objeto acontece conforme a necessidade, ok? Então, o que vem a ser o objeto? O objeto é como se fosse o produto final, tá? E o que é a classe? A classe é o que vai dar forma, ou que vai moldar aquele objeto. Eu posso usar a classe mais de uma vez? Pode. E qual vai ser o produto de uma classe quando ela é instanciada? É um objeto, ok? Então, recapitulando, a classe forma, né, me permite gerar N objetos picolé, ok?
Instâncias durante a execução do programa, esse ponto aqui a gente conversa no próximo vídeo.